Voltamos com a Alerj Entrevista. Deputado Luiz Paulo, no bloco anterior, o senhor estava falando sobre o Centro de Prevenção a Catástrofes no Rio, previsto no orçamento de 2011. É verdade. Eu estou dizendo que o Centro de Prevenção a Catástrofe tem que ser uma instituição que funcione em rede com todas as universidades do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, para desenvolver tecnologias preventivas. Estava falando da questão do aumento do nível do médio dos mares. É uma vertente. Uma segunda vertente. Por exemplo, nós temos um tsunami aqui no estado do Rio de Janeiro de petróleo e gás a partir do pré-sal, somando pós-sal e pré-sal. Você imagine um poço do pré-sal estar sendo perfurado e, por um problema técnico, ele começa a vazar. O que é um vazamento de um poço de petróleo? É como se fosse um vulcão de óleo entrando em erupção no fundo do mar. A 3, 4, 5 mil metros de profundidade, como é que você tampona esse poço? Precisa de altíssimas tecnologias. Nós temos para explorar. Para cuidar do meio ambiente, não tem. É uma catástrofe imensa, né? Porque vai matar a fauna e vai matar a flora marítima. Então, e nós somos uma vanguarda na produção de petróleo. Então, e aqui é a sede da Petrobras. Então, esse é um outro aspecto que tínhamos que ter. Eu falei no mapeamento geológico e geotécnico da região serrana, né? Com a rede de radares, né? Com a rede de pluviômetros, mas só na região serrana. A gente vê aqui no sul fluminense, a bacia do Rio Paraíba, também provocando tragédias em cima de tragédias. Nós vemos no noroeste fluminense, o Rio Tabapuana, o Rio Pomba, o próprio Rio Paraíba, promovendo centenas e centenas de catástrofes. Ora, então essa questão da rede de radares não é só para a região serrana, tem que ser uma rede de radares para o estado do Rio de Janeiro todo, para todas essas grandes bacias dos mais diversos rios que nós temos. E essa rede de pluviômetros também, para toda a região, e o sistema de alerta também. Por via de consequência, esse centro de estudo é importante, inclusive para propor soluções preventivas para essas mais diversas regiões. A região metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos uma lei aprovada há mais de 3 anos, de minha autoria e do deputado Rodrigo Neves, para que o governo do estado faça o plano diretor da região metropolitana. E uma das vertentes desse plano diretor é o mapeamento geológico e geotécnico da região metropolitana, que também é duramente castigada por chuvas intensas e muitas catástrofes, né? Então, o centro é para fazer isso, porque aí não é um discurso político. Ele orienta, ele detecta, ele faz prognóstico para obrigar os poderes a agirem, né? Sim. E um centro como esse, ele também pode fazer diagnóstico se esses eventos de chuvas estão ocorrendo com frequência mais regular do que é prevista. Pode, né? de repente, delinear um padrão, vamos dizer padrão, assim? Sim, tentar buscar um padrão de repetição de evento. Esse centro do Estado, agora mesmo eu li 2 matérias que saiu em jornal do novo ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, em que ele quer criar um centro de prevenção nacional. Então, estaria tudo interligado. Tem que estar interligado com outros centros no mundo. Agora mesmo, eu estive visitando, fosse um grande centro de imagens e de informações da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que produz já uma massa enorme, uma tecnologia moderna, talvez seja um centro de informações mais modernos do país seguramente, mas quiçá do mundo, com software da IBM, com tecnologia visual da Samsung, né? Mas é aquele volume de informações imenso que precisa ser processada para ter ações consequentes. Mas se deu um grande passo, olhando o quê? Olhando Copa do Mundo e olhando Olimpíada. Nós temos que criar esse centro olhando o cidadão fluminense,
né? Porque as intempéries tendem, daqui para frente, a se tornarem mais duras. Não só o excesso de chuva, como também a escassez. Você vai ver que nós vamos ter invernos mais rigorosos com falta de chuva. Aí vem o inverso, que são as queimadas, sim, os grandes incêndios. Então, agora, isso tudo não pode ser uma secretaria ou outra, tem que ser porque tudo isso, o meio ambiente, tudo se interconecta, tudo se perpassa. Eu queria tocar em dois assuntos com o senhor. Primeiro, esse estudo vai demandar um tempo, né? Então, qual estudo? Todo esse estudo de reconstrução da região serrana vai demandar um tempo. Como é que a população viveria durante esse período? Como estaria a economia? E queria que o senhor falasse também da CPI aprovada na casa para avaliar essa catástrofe, enfim. Olha, a economia desses 7 municípios, mas principalmente a região de Itaipava, em Petrópolis, de Friburgo e Teresópolis, e até mesmo o Sumidouro, por causa da agricultura, foram duramente afetadas. Porque, veja só, se você pega ali o Vale do Cuiabá em Itaipava, de que vive toda aquela região? De turismo e gastronomia. A mídia anunciou que Petrópolis estava acabada. Mentira. Petrópolis não foi afetado, foi afetado o Vale do Cuiabá. Né? E a economia está sendo afetada agora porque o número de turistas diminuiu. Aí você diminui o turismo, quer dizer, não só o turismo de final de semana, mas também dos moradores e aqueles que vão lá para passar um final de semana, gozar do lazer, da temperatura mais baixa e do sabor do polo gastronômico. Aquilo esvazia. Esvaziando, deixa de gerar emprego. Deixando de gerar emprego, deixa de gerar renda. Deixando de gerar renda, a população mora onde? Então você aguça o problema. O que eu estou dizendo, por quê? Porque eu estou falando de Vale do Cuiabá, mas você vai para Friburgo, por exemplo, lá é o polo de moda íntima e é o polo de indústria metalmecânica. Então, Friburgo, em linguagem popular, vai lá dezenas e centenas, entre aspas, de sacoleiros comprar moda íntima para revender. Se está tudo com risco, como se anuncia, parte foi verdade, a indústria deixa de funcionar. Por via de consequência, a renda também cai. Vale o mesmo pela concepção do polo metalmecânico, porque Friburgo também é prestador de serviço e é polo hoteleiro, né? Teresópolis, idem, né? Não tão industrial, muito mais serviço e comércio. Então fica tudo, a economia abalada. E com a economia abalada, a renda é menor, a arrecadação dos municípios também é menor, porque cai o ICMS, até mesmo diminui o número de construções, cai o IPTU, sim, e cai o ISS, e cai o IPVA. Então, se cai a economia, cai a arrecadação. E como é que reconstrói? Então, é necessário, no meu entendimento, do ponto de vista da economia, quer seja a economia industrial, comercial, dos prestadores de serviço, da agricultura, um grande esforço unificado das forças produtivas e do Estado, das forças produtivas para retomar os investimentos e acelerar novamente o desenvolvimento nessas regiões. E do Estado, nos incentivos fiscais e também publicizar que o tamanho do desastre não foi abrangente em todos os municípios como um todo, foram em áreas específicas. Então, o processo de reconstrução passa também pela reativação do processo econômico. Nesse ponto, a CPI é fundamental. A CPI ela tem diversos objetivos, né? Apurar fatos, vetores, as consequências, as negligências, mas também propor soluções mitigadoras para o processo de reconstrução dessas áreas. Quer seja a reconstrução física,
quer seja reconstrução sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, quer seja reconstrução sob o ponto de vista dos valores, né, que cada uma dessas localidades tem. E é necessário, nisso tudo, ter muita transparência, porque a falta de transparência também bota a população em situação de desinformação. Não sabe o que está acontecendo com os recursos públicos e, pior do que isso, não sabe se a sua cidade, a sua localidade está em processo de recuperação ou não. Então, tudo tem que ser muito transparente, muito anunciado, muito claro, muito bem informado. Quem a CPI vai ouvir, deputado? Olha, a CPI tem uma proposta muito ampla, né? Porque é claro que nós queremos ouvir diversas autoridades estaduais e municipais, mas queremos ouvir a sociedade, organização não governamentais, associação de moradores, as universidades que estão produzindo em temas correlatos, as forças produtivas, isto é, Firjan, FEComércio, CDL, Associação Comercial, né? Para que a gente possa, como ouvidores, né, de todas essas questões que serão colocadas, a gente poder tirar um documento que seja bastante propositivo e juntar todas essas peças. Porque hoje nós temos atividades esparsas, né? Cada um cuidando um pouco dessa catástrofe sob o seu foco, mas é preciso juntar esses focos todos. E eu acho que aí a universidade, no que diz respeito à construção física, tem um papel fundamental, né? Porque a NASA, seguramente, né, já tem as fotos aéreas pós-desastre, porque os radares dela estão, os satélites dela estão aí passando a cada 24 horas. Então, essas imagens que podem ser produzidas plantas em escala, essas imagens fotogramétricas, são fundamentais, né, para saber a extensão desse desastre, para ajudar no mapeamento geológico, geotécnico e hidrológico, e se traçar o que a gente chama um plano estratégico de reconstrução, porque não pode se partir para uma reconstrução aleatoriamente. Vamos refazer essa ponte aqui no Rio X, por exemplo, lá no Rio Bengala, para um vão de 20 metros. E nesse Rio Bengala mesmo, tem uma outra ponte que ser reconstruída que vai ser 15 metros, sem calcular a seção de vazão do Rio Bengala. Então, unificar essas informações e ter um plano estratégico de reconstrução. Que vai ser fundamental para a reconstrução, esse documento. Sem dúvida nenhuma. Bom, deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Sucesso na CPI. O Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser assistir novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.